Se você quer crer em Jesus do ponto de vista da fé, ou se você se considera cristão, é uma coisa. Mas hoje, na academia, você dizer Jesus nunca existiu, é muito difícil. É uma minoria. Uma minoria vai dizer uma coisa dessa, porque realmente foi... E veja assim, houve uma controvérsia logo no começo, né, do segundo século, com a tradição judaica, especialmente depois da época de Bar Kokhba, e com a igreja chamada paleocristã. E qual seria o argumento principal do judaísmo da época, que se opunha ao entendimento de que Jesus era o Messias? O que eles deveriam dizer? Se eles tivessem esse argumento dizendo, esse homem nunca existiu, eles teriam usado. Por que não? Mas por que não usaram? Porque isso não estava no radar de ninguém. Muito estranho você ver um movimento que tem um impacto social, político e religioso tão forte com quase ninguém. Tinha muita gente interessada em provar a não existência dele. Por que nunca conseguiram? Exatamente. Quando era mais próximo da época Essas dele. ideias só surgem no contexto mais cético do tempo recente. Porque isso não era um argumento. Então, é muito difícil você realmente, com seriedade diante desses elementos, dizer. E outra coisa, né, que existe um professor extraordinário lá de Jerusalém, né, o Davi Flusser, que não era cristão, nem era judeu messiânico. Ele estudou, o homem era um especialista, poliglota, antropólogo, estudioso. Ele estudou profundamente e ele entendeu que Jesus era uma espécie de rabino que viveu uma vida judaica, e os estudos dele com aquilo que foi descoberto no Mar Morto e com o entendimento da época do primeiro século, bate muito com aquilo que o Novo Testamento descreve em termos de sociedade, de situação religiosa, política. Então, assim, é complicado. E eu acho que uma das coisas muito interessantes do Novo Testamento é que o Novo Testamento tem alguns relatos muito estranhos para alguém que quer criar uma ideia para fabricar e vender para as pessoas. Por exemplo, o relato da ressurreição de Jesus. Quem é a pessoa que aparece como protagonista? Maria Madalena. Quem é Maria Madalena? Ninguém. Uma mulher que tinha demônios da Galileia. Se alguém quer montar uma ideia religiosa para vender, ele dizia, o rabino mais importante de Jerusalém, que conhecia a lei, foi lá e viu. Mas não tem isso. Então esses relatos, eles não são, do ponto de vista técnico, criados para vender uma ideia. Agora, se a pessoa acredita ou não, do ponto de vista da fé e da doutrina, aí é uma decisão de cada pessoa. Agora, negar a historicidade... E tem um argumento acrescentando que eu concordo 100% com o Sayão. Se você vai criar um Deus, cria um Deus melhor, um Deus romano. Um Deus romano vencedor. Não um Deus que é crucificado. Deus que é humilhado. Se você é um Deus romano no século IV, vai criar um super-herói, um super-homem que venceu, não um Messias sofrido. Que dá outra face. O romano vai criar uma divindade... Jamais um romano criaria uma coisa assim. Uma divindade judaica que morre crucificado. É muito doido, é um tiro no pé absurdo. É um tiro no pé.